e aí você caiu em um buraco do tempo e foi parar no Egito Antigo. Então será que você conseguiria sobreviver? Vamos descobrir. Antes de tudo, a pergunta que não quer calar: qual o Egito Antigo? O Egito teve várias fases ao longo de milhares de anos, mas vamos focar na Era do Novo Império, a famosa época dos faraós poderosos e das pirâmides gigantes. Você está no auge do Egito, no seu período de maior influência, no apogeu de sua cultura e poder e, claro, no ponto mais glamouroso da história. E eu imagino que já que você está vendo esse vídeo, você não é um bebê indefeso, certo? Então parabéns, você já sobreviveu à parte mais difícil, a infância. Mas antes de continuar, já vou te avisar, sobreviver na infância no Egito Antigo não era moleza. A mortalidade infantil era altíssima. Até 50% das crianças morriam antes de completar um ano de vida. Então, se você conseguiu escapar disso, pode dar uma respirada de alívio. Ou melhor, se prepare, porque a jornada está só começando. A coisa começa a ficar mais difícil quando você tenta sobreviver à adolescência. Isso porque, se você cresceu, provavelmente vai ter que se virar e começar a trabalhar. E cá entre nós, a vida de um egípcio comum não era exatamente um luxo. A maioria da população vivia de agricultura. Mais de 90% dos egípcios trabalhavam no campo, arando a terra, plantando e colhendo, sempre com a ajuda das inundações do Nilo, que fertilizavam a terra. Ou seja, se você não fosse bom em lidar com a água, não sobreviveria. E se você fosse uma criança, sua vida era bem simples, mas não fácil. Em vez de ficar brincando o dia todo, sua principal tarefa seria ajudar na sobrevivência da sua família. Aquele brinquedo que você tanto queria, vai precisar guardar isso e cuidar dos seus irmãos, proteger o lar e ajudar nas tarefas do campo. Sua alimentação? Bem, a dieta egípcia não era das mais sofisticadas. Você viveria basicamente de pão, cebola, leite e, se a sorte estivesse ao seu lado, peixe. Imagina a cena, um pão seco com cebola e leite morno. Não é lá uma refeição de dar água na boca, né? Mas, como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Ou no caso, quem não tem comida gourmet, sobrevive com o que tem. E aí, tá curtindo essa viagem pelo Egito Antigo? Então, não esquece de deixar o like e ficar até o final, porque ainda temos muitos costumes e curiosidades incríveis para te mostrar. Agora, o que você faria se fosse um adulto e vivesse na sociedade egípcia? Aqui é que a coisa fica interessante. O Egito Antigo tinha uma sociedade extremamente hierárquica. No topo, o faraó, o rei divino, que era a figura mais poderosa do mundo egípcio, e logo abaixo dele, os nobres, sacerdotes e generais que tomavam as grandes decisões. Na base, você tem os agricultores, os trabalhadores braçais e os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. Você provavelmente seria um trabalhador comum. Agora, se você fosse um estrangeiro que caísse nesse Egito, a coisa ficaria mais complicada, já que os egípcios tinham um certo preconceito contra estrangeiros. A chance de você ser capturado e virar escravo era altíssima, mas vamos dar sorte e imagina que por algum motivo você consegue convencer os guardas de que você não é uma ameaça. Você poderia até arrumar um trampo. E olha, trabalho não faltava. Os campos de trigo estavam à disposição. E o que você faria como agricultor? Bem, primeiro, sua principal missão seria cuidar do Nilo e garantir que as inundações não destruíssem sua plantação. A cada ano, o Nilo subia e alagava vastas áreas, trazendo com ele nutrientes preciosos para as lavouras. Mas, como você deve imaginar, o Nilo também podia ser imprevisível. Se o nível da água fosse muito alto ou muito baixo, você poderia perder toda a sua colheita. Ou seja, o trabalho no campo não era apenas árduo, era também uma constante roleta russa com o clima. E aqui vai uma curiosidade legal. As inundações do Nilo eram tão essenciais para os egípcios que eles até calcularam o ciclo das cheias de forma minuciosa. Eles sabiam quando esperar as enchentes e quando começar a plantar. Sem isso, a sobrevivência do Egito Antigo seria impossível. Agora, se a coisa toda de plantar trigo e lidar com os animais não fosse o suficiente, o calor do deserto era o tempero adicional para o seu sofrimento. A temperatura passava facilmente dos 40 graus Celsius. E o que você mais faria no seu tempo livre era tentar encontrar uma sombra ou um lugar fresquinho para descansar. E os mosquitos? Bom, eles estavam sempre lá, com a malária e outras doenças tropicais a postos para te dar as boas-vindas. Já pensou que vida insana? Mas se você for realmente bom no que faz e conseguir subir na vida, quem sabe você não vira um escriba ou até um oficial militar. Se você for alfabetizado e souber ler e escrever hieróglifos, já tem uma chance de conquistar um cargo mais prestigiado. Agora, se você não é tão bom com as letras, mas tem músculos de ferro e um atino para a guerra, quem sabe o faraó não te chame para o exército. Sim, soldado. A ideia de ser um guerreiro egípcio pode parecer empolgante, mas na real não é uma tarefa simples. Você enfrentaria os temidos povos do mar, cujas embarcações eram tão esquisitas que ninguém sabia direito de onde vinham. Eles atacavam o Egito com fúria, e claro, o faraó queria que você fosse lá defender a pátria. Agora, como um soldado, você teria algumas opções. Pegar uma espada curva, a famosa khopesh.
e lutar corpo a corpo, ou quem sabe se especializar em lanças ou arcos e flechas para matar à distância. Mas atenção, a guerra no Egito não era brincadeira. Naquela época, a mortalidade nas batalhas era altíssima, e se você fosse derrotado, não era só você que morria, a sua família também sofreria as consequências. E claro, nunca subestime o calor do deserto na guerra. Lutar no meio de uma areia quente e com os pés queimando não é para qualquer um. E caso você sobreviva ao campo, à guerra e à epidemia, pode até chegar à velhice, algo que não era muito comum. As pessoas morriam cedo, em média aos 30 a 40 anos, por causa das doenças, acidentes ou exaustão do trabalho. Agora já pensou como seria morrer no Egito Antigo? Bem, a morte não significava o fim. Para os egípcios, ela era apenas uma transição para o além. Se você fosse rico, provavelmente teria direito a uma tumba luxuosa, cheia de tesouros e objetos para garantir sua viagem ao mundo dos mortos. Mas se você fosse mais pobre, sua vida após a morte provavelmente seria mais modesta. Você teria apenas o necessário para sobreviver no além, como pães e cerveja. Sim, cerveja. Loucura, né? Agora, se fosse você a cuidar de um faraó, sua responsabilidade seria garantir que ele fosse enterrado com tudo o que ele precisaria para sua jornada no submundo. Boa sorte. E aí, você acha que conseguiria sobreviver no Egito Antigo? A vida por lá era dura, mas com sorte, força e alguma inteligência, talvez você conseguisse prosperar, ou pelo menos ficar um pouco mais confortável. Quem sabe até construir sua própria pirâmide. Só que... talvez não. Agora, antes de terminar, me diz, você teria coragem de enfrentar tudo isso? Deixe sua resposta nos comentários e, claro, não se esqueça de dar aquele like maroto se curtiu essa viagem no tempo. Nos vemos na próxima!